Mulher era desprezada e humilhada pela família rica do marido, mas certo dia eles precisaram da ajuda dela e sua atitude chocou a todos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Maria Clara, uma mulher de 32 anos, ajeita seu vestido simples e amassa levemente as mãos enquanto espera no portão da luxuosa casa dos Albuquerque. O sol reflete nos mármores impecáveis da mansão, e, ao fundo, ouve-se o burburinho de risadas. Era o aniversário de 60 anos de Amélia, sogra de Maria Clara, e a festa estava em plena celebração. Casada com Daniel há 5 anos, Maria Clara sempre sentiu o peso de ser vista como alguém fora do padrão para a tradicional família Albuquerque. Vinda de um lar humilde no interior do Paraná, ela carregava no coração a gratidão pelo marido amoroso, mas também a mágoa por nunca ter sido aceita pelos parentes dele. Daniel era diferente. Desde o início, ele parecia imune ao julgamento da família. Enquanto seus pais e irmãos exaltavam títulos e fortunas, ele enxergava o mundo com os olhos do coração, encantando-se pela simplicidade e pela bondade de Maria Clara. Mas, dentro daquela casa, a postura de Daniel pouco importava. Para os Albuquerque, Maria Clara era a moça da roça. No salão principal, todos se viram quando Maria Clara entrou. Usando um vestido feito à mão, ela sabia que estava fora do padrão da ostentação daquela família. Antes mesmo de cumprimentar a sogra, ouviu a primeira farpa: "Você de novo com esse vestido, Maria Clara?" "Pensei que o Daniel pudesse te ajudar a melhorar o gosto", comentou Isabela, a cunhada mais velha, que segurava uma taça de champanhe. Maria Clara engoliu em seco, preferindo evitar confrontos. Mas parecia que a família não estava disposta a deixá-la em paz. Durante o almoço, Amélia falou, com a voz alta o suficiente para que todos ouvissem: "A simplicidade é bonita quando não se exagera." Algumas pessoas deveriam lembrar disso. Os olhares ao redor da mesa eram ríspidos, como se buscassem ridicularizar Maria Clara. Ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Afinal, não queria estragar o aniversário de sua sogra, mesmo que fosse à custa de seu orgulho. Enquanto servia uma fatia de bolo para si, Maria Clara recordou os sacrifícios que fizera para apoiar Daniel nos primeiros anos de casamento. Como ele enfrentava dificuldades financeiras e como ela assumirá 3 empregos para ajudá-lo a se estabilizar. Essas memórias eram um lembrete constante do quanto ela era mais do que as críticas que recebia. Ao final da festa, enquanto os convidados começavam a se despedir, Maria Clara escutou algo que lhe atingiu como uma punhalada. Amélia, conversando com um grupo de amigas, sussurrou: "Sorte do meu filho que tem o sobrenome Albuquerque. Caso contrário, ele estaria no mesmo nível dessa ninguém." Maria Clara, que sempre fora paciente e resiliente, sentiu algo diferente dentro de si naquele momento. Não era tristeza, nem mágoa. Era um sentimento novo, o desejo de que soubessem exatamente quem ela era. No entanto, ela se manteve em silêncio e respirou fundo. Pensou consigo mesma: ainda não é hora. Mas eles vão saber. Depois da festa, Daniel percebeu que Maria Clara estava estranhamente silenciosa. Sentados no sofá da pequena casa onde moravam, ele tentou iniciar uma conversa. "Clara, eu sei que minha família pode ser difícil, mas você sabe que não precisa se importar com o que eles dizem, não é?" Ela deu um sorriso forçado e respondeu: "Não se preocupe, Daniel. Algumas coisas têm o tempo certo para acontecer." Apesar da tranquilidade aparente, Maria Clara sentia o peso da humilhação crescente. Não era apenas o desprezo que a magoava, mas a ideia de que sua dedicação, suas lutas e sua verdadeira identidade eram constantemente apagadas por uma visão preconceituosa e limitada. Os Albuquerque, uma das famílias mais influentes da cidade, sempre prezaram por manter as aparências. A riqueza que ostentavam vinha de um império empresarial construído pelo patriarca, Raul Albuquerque, décadas antes. No entanto, por trás das portas fechadas, a família enfrentava problemas sérios: dívidas escondidas, disputas internas e a dependência financeira de Daniel, o único filho com um salário estável como engenheiro. Maria Clara sabia disso. Mesmo sendo tratada como inferior, ela mantinha o silêncio sobre segredos que poderiam desmoronar a reputação impecável da família. Um dia após o evento, Maria Clara foi até a casa dos Albuquerque para entregar um presente de aniversário atrasado para Amélia. No entanto, ao chegar, ouviu uma conversa entre Amélia e Isabela: "Aquele vestido de ontem era patético. Não sei o que o Daniel viu nela, sinceramente. Aposto que ela só está com ele por interesse." Maria Clara entrou na sala antes que elas pudessem continuar. "Interesse?" perguntou, com a voz firme. "Vocês realmente acham que é isso?" Amélia e Isabela ficaram desconcertadas, mas logo retomaram o tom superior.
Ora, Maria Clara, não se ofenda. É apenas um comentário, mas, convenhamos, você não tem muito a oferecer para alguém como Daniel, não é? Dessa vez, Maria Clara não recuou. Com os olhos fixos em Amélia, ela disse: a senhora tem razão. Talvez eu não tenha muito a oferecer. Mas tudo o que fiz pelo Daniel e pelo bem-estar dessa família fala mais alto do que qualquer joia ou título que vocês valorizam tanto. O silêncio tomou conta da sala. Maria Clara saiu sem esperar resposta, mas a força de suas palavras ficou ecoando no ambiente. Enquanto Maria Clara começava a enfrentar a família de Daniel, encontrou apoio em uma figura inesperada, Mateus, o irmão mais novo de Daniel. Sempre considerado o rebelde da família, Mateus se aproximou dela durante um almoço em família. Eu sei como é ser ignorado aqui, Maria Clara. Ele comentou. Eles fazem isso comigo o tempo todo. Não se deixe abalar. Maria Clara percebeu que Mateus era diferente dos outros. Sua postura descontraída escondia uma sensibilidade que ela não havia notado antes. Com o tempo, ele se tornou um aliado silencioso, ajudando-a a entender mais sobre os segredos e as fraquezas dos Albuquerque. Poucas semanas depois, a situação financeira dos Albuquerque veio à tona. Raul havia investido mal em um negócio e acumulado uma dívida enorme. A família começou a enfrentar uma pressão externa para vender a mansão e outros bens. Maria Clara, no entanto, sabia de algo que ninguém ali imaginava. Anos antes, ela herdara um pequeno patrimônio de seu pai, fruto de um investimento em terras que hoje valiam uma fortuna. Esse era o segredo que ela mantinha. Apesar de viver modestamente, ela era financeiramente independente. Daniel começou a notar mudanças em Maria Clara. Ela estava mais confiante, mais assertiva. Em um jantar com a família, ela respondeu a um comentário ácido de Isabela com um tom calmo, mas firme. Talvez o problema não seja o que eu sou, Isabela. Talvez seja o que vocês se recusam a enxergar. Esse comportamento intrigava a todos, mas ninguém imaginava o que estava por vir. O desprezo da família Albuquerque não diminuía, mas Maria Clara já não era a mesma mulher submissa. Cada farpa que recebia era uma oportunidade de demonstrar sua força interior, e, com o apoio de Mateus e o amor inabalável de Daniel, ela começou a traçar seu próprio plano. Algumas semanas após a revelação das dívidas, Raul Albuquerque convocou uma reunião de família. Ele estava aflito, preocupado com o futuro do nome Albuquerque. A ideia de perder a mansão ou ser alvo de fofocas abalava profundamente seu orgulho. Maria Clara, embora não fosse oficialmente convidada, decidiu participar. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar os olhares de desdém novamente. Daniel a apoiou, afirmando: você faz parte desta família. Eles precisam te respeitar, e eu estarei ao seu lado. Na imensa sala de estar, todos estavam presentes. Raul estava sentado na poltrona principal, com Amélia ao seu lado. Isabela e Mateus ocupavam sofás próximos, enquanto Maria Clara e Daniel se sentaram discretamente em um canto. Raul começou com um tom sério: a situação que enfrentamos é delicada. Precisamos unir forças para salvar o legado da nossa família. Imediatamente, Isabela comentou: unir forças? Quer que eu venda minha coleção de joias? Talvez devêssemos pedir ajuda ao Daniel e, ela lançou um olhar provocativo a Maria Clara, quem sabe, a simplicidade da esposa dele. Maria Clara manteve a calma, mas Mateus interveio: acho que, neste momento, não é hora de atacarmos uns aos outros, não acha, Isabela? Raul continuou explicando que havia uma proposta de venda de uma das empresas da família. No entanto, essa venda prejudicaria centenas de funcionários, algo que poderia manchar ainda mais o nome dos Albuquerque. Surpreendendo a todos, Maria Clara pediu licença para falar: talvez haja outra solução. O silêncio foi instantâneo. Raul arqueou as sobrancelhas e Amélia cruzou os braços, claramente incomodada. E o que você, Maria Clara, poderia sugerir? Amélia perguntou, com sarcasmo. Eu conheço alguém interessado em investir, mas com uma condição: a gestão precisaria mudar. É hora de alguém mais responsável assumir o controle das finanças. Amélia soltou uma risada curta, mas Raul olhou para Maria Clara com mais atenção. Quem seria esse investidor? Perguntou ele, curioso. Maria Clara sorriu levemente, sem revelar ainda a verdade. Alguém que acredita que o verdadeiro valor de uma família está na união e na dignidade, não na ostentação. Maria Clara pediu tempo para apresentar sua proposta de forma detalhada. Nos dias seguintes, começou a organizar os documentos de suas terras e seus investimentos.
Enquanto isso, a tensão na casa dos Albuquerque crescia, especialmente entre Isabela e Amélia, que não suportavam a ideia de depender de ninguém. Na reunião seguinte, Maria Clara finalmente revelou o que vinha guardando. Com uma pasta cheia de documentos, colocou-a sobre a mesa e disse: "Eu sou a investidora. Meu pai deixou terras que hoje valem mais do que o necessário para salvar a empresa. Mas minha ajuda tem condições." A sala ficou em choque. Amélia perdeu a cor, Isabela derrubou a taça de vinho que segurava, e Raul ficou em silêncio, incapaz de processar a informação. Apenas Daniel, com um sorriso discreto, segurou a mão de Maria Clara. Com firmeza, Maria Clara explicou suas condições. Primeiro, a gestão da empresa deve ser transparente. Segundo, todos os empregados devem ser protegidos. E, por fim, espero que esta família comece a me tratar com o respeito que qualquer pessoa merece. Amélia, furiosa, respondeu: "Isso é chantagem. Quem você pensa que é para nos impor condições?" Maria Clara olhou diretamente para ela, sem desviar os olhos. "Eu sou a mulher que vocês humilharam e subestimaram durante anos. Agora, sou a pessoa que pode salvar o que vocês mais prezam." Daniel apoiou Maria Clara sem hesitação, enquanto Mateus deu uma risada leve, visivelmente impressionado com sua coragem. Amélia e Isabela, no entanto, estavam incrédulas e ofendidas. Raul, embora relutante, percebeu que Maria Clara era sua única saída. Para Maria Clara, aquele momento foi transformador. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha o controle sobre sua própria narrativa. Não era mais a moça simples da roça, mas uma mulher forte, determinada e capaz de enfrentar qualquer obstáculo. No entanto, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A aceitação da família Albuquerque ainda era incerta, e o futuro traria novos desafios. Após a revelação de Maria Clara, Raul convocou uma nova reunião para formalizar o acordo. Ainda que relutante, ele sabia que a proposta dela era a única chance de preservar o nome Albuquerque. Porém, o ambiente na casa estava carregado de tensão. Maria Clara, mais segura do que nunca, entrou com Daniel ao seu lado. Sua postura mostrava que, apesar das humilhações passadas, ela não deixaria o orgulho dos Albuquerque intimidá-la. Raul começou: "Aceitamos sua proposta, Maria Clara. Mas espero que cumpra sua palavra." Ela respondeu com firmeza: "Assim como espero que todos vocês cumpram a parte de respeitar quem sou e tudo o que representei para essa família." Mesmo após o acordo, Amélia e Isabela continuaram com atitudes hostis. Durante um jantar em família, Isabela alfinetou: "Claro, agora temos que agradecer à grande salvadora. Quem diria que o destino da família dependeria de algo tão rústico?" Maria Clara sorriu com calma e respondeu: "Às vezes, o que vocês chamam de rústico é exatamente o que sustenta a ostentação de muitos." Daniel, incomodado, confrontou a irmã: "Chega, Isabela. Já passou da hora de vocês entenderem que Maria Clara fez mais pela nossa família do que qualquer um aqui." Amélia, tentando manter o controle da conversa, cortou: "Daniel, não levante a voz. Estamos apenas tentando nos adaptar a essa situação inusitada." Apesar dos ataques, Maria Clara encontrou força nas memórias de sua infância. Lembrou-se de sua mãe, que sempre dizia: "O valor de alguém nunca depende do que os outros pensam, mas do que a própria pessoa acredita ser." Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela navegava pelas relações complicadas com a família Albuquerque. Mateus continuava ao lado de Maria Clara, mostrando que ela não estava completamente sozinha. Em uma conversa privada, ele disse: "Você está transformando esta casa, Maria Clara. Por mais que resistam, eles sabem que precisam de você. E, sinceramente, eu admiro isso." Essas palavras significaram muito para ela. Pela primeira vez, sentiu que estava conquistando o respeito de alguém na família além de Daniel. Enquanto isso, a reestruturação da empresa avançava, mas não sem desafios. Maria Clara precisou lidar com advogados e gestores que duvidavam de suas capacidades por ser de fora. Contudo, sua inteligência prática e determinação logo os convenceram do contrário. Em uma reunião importante, um dos gestores questionou: "Você realmente entende o que está em jogo aqui?" Maria Clara respondeu: "Entendo muito bem. Porque, ao contrário de muitos aqui, sei o que é construir algo do zero." Cada desafio superado tornava Maria Clara mais forte e confiante. Ela começou a se ver não apenas como alguém que precisou lutar pelo respeito dos outros, mas como uma mulher que agora controlava seu próprio destino. Um momento inesperado aconteceu quando Amélia, ao encontrar Maria Clara sozinha no jardim, disse: "Eu não gosto de admitir isso, mas talvez eu tenha julgado você de forma errada."
Maria Clara olhou para ela com seriedade. Não espero que a senhora mude de opinião de um dia para o outro. Mas espero que perceba que o respeito é uma via de mão dupla. Amélia não respondeu, mas pela primeira vez, pareceu refletir sobre as palavras de Maria Clara. Ao final dessa fase, Maria Clara já não se via mais como uma mulher subestimada e ignorada. Ela havia encontrado sua força e conquistado o espaço que sempre mereceu. No entanto, ainda havia uma questão pendente: como mostrar à família Albuquerque que a verdadeira vingança não estava apenas no sucesso, mas na capacidade de expor a hipocrisia e transformar o que era superficial em algo mais verdadeiro. Para marcar a recuperação da empresa, Raul Albuquerque organizou um evento na mansão da família. A intenção era mostrar à sociedade local que os Albuquerque continuavam influentes, mesmo após as dificuldades financeiras. Maria Clara, agora reconhecida como a principal responsável pela salvação do legado, foi convidada a ser destaque na celebração. Apesar do convite, ela sabia que os olhares de muitos presentes seriam de julgamento. Ainda assim, decidiu comparecer com uma intenção clara: encerrar de vez o ciclo de humilhações e expor a verdadeira natureza daquela família. Daniel, percebendo o nervosismo de Maria Clara, segurou sua mão antes de entrarem no salão. Você está incrível, Clara. Não se esqueça, todos aqui precisam de você mais do que você deles. Durante o evento, Raul subiu ao palco para fazer um discurso. Gostaria de agradecer a todos que acreditaram na força da família Albuquerque. E, claro, a minha nora, Maria Clara, cuja generosidade nos ajudou a superar essa crise. As palavras de Raul foram recebidas com aplausos moderados, mas Maria Clara sentia a hipocrisia em cada sílaba. A oportunidade de agir finalmente chegou quando Raul a convidou ao palco para falar algumas palavras. Maria Clara, vestindo um elegante vestido azul que contrastava com sua habitual simplicidade, subiu ao palco com calma. Com o microfone em mãos, começou: boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Raul por suas palavras, mas acredito que ainda há algo importante a ser dito. O silêncio tomou conta da sala. Ela olhou diretamente para Amélia e Isabela, que estavam sentadas na primeira fila. Durante muito tempo, fui julgada por quem sou, pela minha origem e pelo que represento. Não fui vista como parte desta família, mas como um peso. Alguns convidados começaram a cochichar, mas Maria Clara continuou: no entanto, o que muitos aqui talvez não saibam é que esta família, tão preocupada com status e aparências, estava à beira da ruína. E quem os ajudou a se reerguer foi exatamente aquela que vocês ignoraram e humilharam. Amélia levantou-se abruptamente, tentando interrompê-la: isso é desnecessário, Maria Clara. Mas Maria Clara ignorou a interrupção. Minha ajuda veio com condições, sim, mas ela foi mais do que financeira. Eu trouxe uma lição que espero que todos aqui aprendam: o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Para culminar sua fala, Maria Clara revelou algo inesperado: antes de finalizar, gostaria de compartilhar algo especial. Esta noite, transferi oficialmente parte das terras herdadas do meu pai para projetos sociais que beneficiarão diretamente centenas de famílias locais. Os aplausos foram imediatos, mas os Albuquerque estavam em choque. Raul, visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da situação, mas Maria Clara acrescentou: talvez agora vocês entendam que o verdadeiro legado de uma família não está nos bens que acumulam, mas no impacto positivo que deixam na vida dos outros. Enquanto muitos convidados parabenizavam Maria Clara por sua atitude, Amélia e Isabela estavam furiosas. Raul permaneceu calado, percebendo que sua autoridade estava sendo questionada publicamente. Mateus, por outro lado, não conseguiu conter um sorriso de admiração. Daniel, orgulhoso, abraçou Maria Clara e sussurrou: você conseguiu, Clara. Mostrou a eles quem você realmente é. A fala de Maria Clara não apenas expôs a hipocrisia da família, mas também deu início a uma mudança drástica. Muitas das pessoas influentes que estavam no evento começaram a evitar negócios com os Albuquerque, percebendo que a força da família era sustentada por aparências e não por valores reais. Antes de deixar o evento, Maria Clara olhou para Amélia pela última vez e disse: espero que um dia vocês entendam que o respeito é conquistado, não imposto. Amélia, sem palavras, apenas desviou o olhar. Com o evento encerrado, Maria Clara e Daniel decidiram que era hora de começar uma nova fase. Eles se mudaram para uma casa mais distante, onde poderiam viver longe das pressões da família. Maria Clara sabia que sua verdadeira vitória não estava apenas em expor os Albuquerque, mas em provar para si mesma que era capaz de superar qualquer adversidade. Maria Clara e Daniel iniciaram uma nova vida em uma charmosa casa no interior, longe das intrigas e tensões da família Albuquerque. A simplicidade do lugar lembrava Maria Clara de suas raízes,
Mas com um detalhe diferente: agora, ela tinha controle de seu destino e era respeitada por sua força e inteligência. Daniel, que também ansiava por essa mudança, encontrou um novo propósito trabalhando em projetos voltados para a comunidade local, enquanto Maria Clara gerenciava suas terras com foco na sustentabilidade e na geração de empregos. Parece que finalmente estamos vivendo por nós mesmos, Clara, disse Daniel, ao apreciar o pôr do sol ao lado da esposa. Ela sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Na mansão, a situação era completamente diferente. Sem a presença de Daniel e Maria Clara, a dinâmica familiar ficou ainda mais tensa. Raul tentava manter a fachada de um patriarca forte, mas as dificuldades financeiras persistiam. Amélia e Isabela, por sua vez, enfrentaram a dura realidade de que sua reputação na sociedade havia sido abalada. Muitas pessoas que antes os bajulavam agora os evitavam, preferindo se associar a Maria Clara, cuja generosidade e visão prática haviam conquistado o respeito da comunidade. Mateus, percebendo o vazio nas ações da família, decidiu seguir um caminho próprio. Ele abandonou os negócios dos Albuquerque e começou a trabalhar em projetos sociais ao lado de Maria Clara e Daniel, tornando-se um grande aliado do casal. Certa tarde, Amélia decidiu visitar Maria Clara. Mesmo com todo o orgulho que ainda carregava, ela sabia que precisava resolver as pendências que haviam ficado entre elas. Ao chegar na casa de Maria Clara, foi recebida com surpresa. "Dona Amélia, o que a traz aqui?" perguntou Maria Clara, mantendo a educação, mas com certa cautela. Amélia hesitou por alguns segundos antes de responder: "Eu vim pedir desculpas. Sei que minhas atitudes no passado foram cruéis, e, apesar de tudo, você foi mais do que generosa com nossa família." Maria Clara ouviu as palavras com atenção. Aceitar um pedido de desculpas é fácil, mas o difícil é acreditar na mudança, Dona Amélia. Espero que suas palavras sejam sinceras, porque respeito não pode ser apenas de fachada. Amélia abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Maria Clara. Enquanto isso, Isabela também começou a refletir sobre suas atitudes. Ao perceber que muitas de suas amizades eram superficiais e que sua vida estava estagnada, decidiu procurar ajuda profissional para lidar com suas inseguranças e seu comportamento tóxico. Em um gesto inesperado, escreveu uma carta para Maria Clara, agradecendo por ter mostrado a ela que o valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas no que ela fazia pelos outros. Com o passar dos anos, Maria Clara se tornou uma referência na região. Seus projetos nas terras herdadas cresceram e beneficiaram milhares de pessoas. Mais do que isso, sua história inspirou outras mulheres a lutarem pelo respeito e por sua independência, independentemente de suas origens. "Você mudou não apenas a nossa vida, mas a de muitas pessoas, Clara", disse Daniel, em uma cerimônia onde Maria Clara foi homenageada pela prefeitura local. A família Albuquerque, agora menor e mais humilde, também começou a se transformar. Mateus manteve contato próximo com Maria Clara, enquanto Raul, enfraquecido e mais reflexivo, passou a reconhecer que o orgulho excessivo havia sido sua ruína. Amélia, por sua vez, tornou-se voluntária em projetos sociais, algo que Maria Clara jamais imaginaria. Maria Clara, sentada em sua varanda ao lado de Daniel, olhou para o horizonte e disse: "A vida nos deu muitos desafios, mas acho que conseguimos algo muito maior: paz." Daniel a abraçou, orgulhoso da mulher que ela se tornará. "Sim, Clara. Você mostrou ao mundo que até os humilhados podem se reerguer." O vento soprava suavemente, carregando consigo a certeza de que Maria Clara havia encerrado aquele capítulo de sua vida como uma vencedora, transformando dor e humilhação em força e propósito. 10 anos depois, a propriedade de Maria Clara se tornou um símbolo de prosperidade e comunidade. O que antes eram terras subestimadas e ignoradas pela elite da cidade, agora era um exemplo de desenvolvimento sustentável e solidariedade. A vila ao redor cresceu com o impacto dos projetos sociais, incluindo uma escola técnica e um hospital comunitário que levavam o nome de sua mãe, Dona Célia. Daniel, agora prefeito da região, liderava iniciativas que fortaleciam a conexão entre a população local e os projetos de Clara. Juntos, o casal era visto como um pilar de esperança e progresso. Mateus, que havia mantido contato próximo com Maria Clara e Daniel, decidiu fazer uma visita especial. Sentado na varanda com o casal, ele comentou: "Vocês não têm ideia de como inspiraram mudanças, não só aqui, mas na nossa família também." Maria Clara sorriu, oferecendo uma xícara de café. Mudanças verdadeiras só acontecem quando as pessoas querem. Não forcei ninguém, apenas mostrei que existe um caminho diferente. Mateus olhou para ela com admiração. "Meu pai, por exemplo, nunca foi o mesmo depois do que aconteceu. Ele não fala muito, mas aprendeu a ouvir, e isso já é um milagre."
Raul, agora em seus últimos anos de vida, vivia de forma discreta. Apesar de ter perdido grande parte de sua fortuna e influência, ele finalmente reconheceu que o legado mais importante que poderia deixar era um pedido de desculpas aos filhos e a Maria Clara. Amélia, por sua vez, se tornou uma figura ativa nos projetos sociais. O orgulho que antes a dominava foi substituído por gratidão. Durante uma visita ao hospital comunitário, ela confessou a Maria Clara: "Nunca pensei que encontraria propósito em ajudar os outros. Acho que aprendi isso com você." Maria Clara apenas respondeu com um sorriso genuíno, sem ressentimentos. Isabela, que antes representava o auge da vaidade dos Albuquerque, havia se mudado para outra cidade, onde começou uma carreira como escritora. Seu primeiro livro, inspirado nas lições aprendidas com Maria Clara, tornou-se um best-seller. Com os anos, o amor entre Maria Clara e Daniel apenas cresceu. Apesar dos desafios enfrentados, eles se tornaram parceiros inseparáveis em todas as áreas da vida. Em uma conversa ao final de um longo dia de trabalho, Daniel disse: "Sabe o que mais admiro em você, Clara? Sua capacidade de transformar dor em força e sua força em algo que beneficia a todos ao redor." Ela, emocionada, respondeu: "E eu admiro como você sempre esteve ao meu lado, mesmo quando tudo parecia desmoronar." O casal teve 2 filhos, Luísa e Miguel, que cresceram em um ambiente onde os valores de humildade, generosidade e trabalho duro eram priorizados. Ambos herdaram o espírito altruísta dos pais e ajudavam ativamente nos projetos sociais. "Quero que nossos filhos saibam que a verdadeira riqueza está em como tratamos as pessoas", disse Maria Clara, enquanto observava as crianças brincarem no campo. No aniversário de 50 anos de Maria Clara, uma grande celebração foi organizada pela comunidade. Pessoas de todas as partes da região compareceram para homenagear a mulher que havia transformado vidas. Durante a cerimônia, Daniel fez um discurso emocionante. "Maria Clara não salvou apenas nossa família, ela nos ensinou o que significa viver com propósito e integridade. Tenho orgulho de chamá-la de minha esposa, minha parceira e minha inspiração." Ao final do discurso, Clara foi ovacionada por todos os presentes. Ela, emocionada, olhou ao redor e sentiu que cada sacrifício, cada lágrima e cada humilhação haviam valido a pena. Naquela noite, sentada sob o céu estrelado, Maria Clara refletiu sobre sua jornada. De esposa ignorada e humilhada a líder respeitada, ela havia superado todas as adversidades. Com Daniel ao seu lado e o som das risadas de seus filhos ao fundo, ela sussurrou: "A vida é feita de escolhas, e eu escolhi lutar. Hoje, sei que foi a escolha certa." O vento acariciava seu rosto, como se fosse um sussurro de sua mãe, Dona Célia, dizendo que ela estava orgulhosa. E assim, Maria Clara encerrou seu ciclo, vivendo uma vida plena, marcada por superação, transformação e um legado que continuaria a inspirar gerações. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.